Atualmente, os videogames têm ficado cada vez mais cinematográficos, com jogos com roteiros que são tão complexos, se não mais, do que os filmes, mas nem sempre foi assim. Jogos costumavam ser simples e com justificativas descomplicadas para uma jogatina divertida e com elementos que não precisavam de verossimilhança com a realidade para funcionar. Grande exemplo disso são os jogos plataforma, sejam eles em 2D ou em 3D, na quais personagens têm que prosseguir por um cenário, enfrentando inimigos, pegando itens, power-ups e acumulando pontos com o objetivo de chegar ao fim da fase, passar para a próxima e eventualmente enfrentar o chefão. Todos esses recursos não precisavam de uma grande explicação que fizessem lá muito sentido. Estavam ali mais para gerar dificuldade para o jogador ter propósito de entreter ou de competir. O ouriço azul mais querido da Décima Arte se encaixa nesse estilo de jogo, uma vez que o visual cartunesco e exagerado do protagonista, que aliás é um animal e está misturado a outros animais que já seguem uma lógica mais realista, e ainda tem a presença de seres humanos, mapas de cenários totalmente lúdicos, anéis flutuantes coletáveis apenas para gerar ponto, esmeraldas que dão poder, são só alguns exemplos que provam isso. E enquanto isso tudo tem uma finalidade para funcionar na mídia que está inserido, se transportado para outra, como o cinema, perde completamente a sua razão. Ao longo dos anos, os jogos do Sonic conseguiram adicionar mais mitologia e histórias melhores elaboradas, mas ainda assim o foco sempre foi gameplay e não contar uma narrativa envolvente. Portanto, transportar uma mitologia baseada em gameplay para outra mídia é um desafio e tanto. Nisso, Sonic, o filme de 2020, seguiu por uma linha de adaptação que usa de alguns clichês e novos contextos para a criação de um novo universo, de uma nova franquia. E por mais que as diversas referências aos jogos, as adaptações de itens clássicos e outras ressalvas estivessem presentes, elas vinham acompanhadas de um grande defeito, exclusivo dessa versão, criada justamente para tal: o núcleo humano. Personagens interessantes, pedantes, com subtramas desprezíveis e que não complementavam em nada o arco dos principais personagens e a jornada como um todo. Pareciam um grande potencial desperdiçado, que não podiam ser atingido com todo o êxito por ter um grande empecilho no meio do caminho. Enquanto os momentos em que a mitologia do Sonic eram exploradas com maestria, a falta de conteúdo suficiente para um longa-metragem gerava um preenchimento desnecessário que apenas inchava e descredibilizava a franquia. Pelo menos o primeiro longa conseguiu incluir isso num roteiro mais redondo e palatável. Agora em Sonic 2, parece que eles não tinham o suficiente pra contar e ficaram preenchendo com tramas de pura encheção de linguiça. E pra piorar, a série Knuckles pega o pior dos dois filmes e usa de muleta para a obra toda, deixando o personagem que carrega o nome da série de lado ao ponto dele nem sequer ser o verdadeiro protagonista e focar na vida do humano Wade, figura secundária dos filmes que ganha os holofotes no lugar de quem realmente devia. Felizmente, Sonic 3 consegue se livrar dessas amarras que fizeram o universo do ouriço no cinema ser tão pouco interessante. Aqui, provavelmente graças à vinda de Shadow, e eu já falo mais sobre isso, o foco da trama foi completamente alocado nos personagens corretos, reduzindo o núcleo humano praticamente a zero, estando ali em bem menor escala e com aparições bem mais pontuais, ou apenas para dar um cheque, mas sem preencher em excesso esse espaço que não deveriam ocupar, ou com inclusões sendo muito melhores encaixadas na trama do que anteriormente foi feito. Eu dou os créditos pro Shadow, sabe, o nosso ouriço anti-herói, pois o seu plano de fundo nos games já era extremamente mais cinematográfico e adaptável, o que fez com que a ligação com o restante do elenco de protagonistas e antagonistas pudessem ter mais substância para os seus arcos, sem forçar conexões ou preencher com firulas. Com o foco ajustado, os personagens têm a chance de brilhar e ter o seu propósito e função narrativa, coisa que faltava um pouco no filme anterior, pelo menos. E com destaque para a atuação de Jim Carrey, que antes era o maior atrativo dos longas antecessores e que aqui segue brilhando, mas sem ser o maior destaque, e sim na mesma balança qualitativa que o restante do filme. E dessa vez, seu destaque vem em dobro, uma vez que atua com dois personagens, Robotnik e o seu avô. Dose essa que diverte e traz o melhor da essência do ator, encaixados numa adaptação de dois vilões essenciais, e dessa vez com uma inserção de uma camada muito mais profunda em seu background.
E o que mais traz substância em Sonic 3 é o fato dos personagens terem boas conexões, não apenas pelas suas personalidades diferentes, mas sim por motivações próprias que os interligam e geram ótimos conflitos. O peso de cada um importa, isso é um avanço enorme para a saga Sonic nos cinemas. O estilo do humor da franquia ainda se mantém, bem como as referências da cultura pop, mas dessa vez menos forçado e melhores inseridos, já que não são colocados em constâncias exageradas para o público se sentir compensado e ignorar os problemas das falhas de roteiro como antes soavam, mas dessa vez conseguem não incomodar, tanto por menor quantidade, tanto pela qualidade que o roteiro carrega. Por fim, a ação do filme é empolgante e vibrante, fazendo o espectador ficar na ponta da cadeira enquanto acompanha lutas ao estilo Dragon Ball. Sonic 3 é não apenas uma excelente adaptação dos videogames do nosso querido Ouriço Azul, mas também uma evolução gigante dos seus antecessores, se tornando esse o melhor filme da franquia até então.